Agora vamos estudar o regime de bens propriamente dito. O primeiro e mais conhecido é o regime da comunhão parcial de bens. Vamos lá, pessoal. A pergunta é: o que se comunica? Artigo 1660 fala o seguinte: entram na comunhão, inciso 1º, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome só de um dos cônjuges. Inciso 2º, os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior, por exemplo, loteria ou bingo. Inciso 3º, os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges. Inciso 4º, as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Inciso 5º, os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Inciso 6º, FGTS ao longo da sociedade conjugal. Esse entendimento do inciso 6º é doutrinário e jurisprudencial. Inciso 7º, indenizações trabalhistas. Esse também é doutrinário e jurisprudencial. E agora vamos para o que não se comunica. O artigo 1659 nos diz: exclui-se da comunhão, inciso 1º, os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão. Inciso 2º, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Inciso 3º, as obrigações anteriores ao casamento. Inciso 4º, as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Inciso 5º, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Inciso 6º, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Inciso 7º, as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Em relação aos bens móveis, o artigo 1662 nos diz: no regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior. Lembrando que esse é o regime legal aplicável em caso de união estável. Vejamos o artigo 1725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Pessoal, o enunciado 340 da Jornada de Direito Civil, em seu artigo 1665, nos diz: no regime da comunhão parcial de bens, é sempre indispensável a autorização do cônjuge ou seu suprimento judicial para atos de disposição sobre bens imóveis. O enunciado acima diz respeito à necessidade de outorga ou venha conjugal, ou seja, autorização, para a prática de determinados atos, como a disposição patrimonial, possibilidade de ser fiador ou dar bem em hipoteca. Ademais, a outorga pode ser objeto de suprimento judicial. Assim nos diz o artigo 1647. Pessoal, ressalvado o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, fazer o seguinte: alienar ou gravar de ônus reais os bens imóveis, isso que nos diz o inciso 1º. No inciso 2º, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. Inciso 3º, prestar fiança ou aval. Inciso 4º, fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar futura ameação. Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Se o regime da comunhão for o da separação absoluta ou convencional de bens, os cônjuges são livres, não necessitando de outorga ou venha conjugal. Se o regime escolhido é o da comunhão parcial de bens, não é necessário a realização de pacto antinupcial. Importante mencionar que quando o pacto antinupcial for exigido, ele deverá ser feito mediante escritura pública.
Vamos analisar agora o regime da comunhão universal de bens. Nesse tipo de regime é necessária a outorga e vênia conjugal, bem como a realização de pacto antinupcial. Há, portanto, alguns bens que estão excluídos, como, por exemplo, salário, remuneração, bens de uso pessoal e profissional, bem como doação com cláusula de incomunicabilidade. Nesse tipo de regime, haverá a comunicação tanto dos bens anteriores ou presente, quanto dos posteriores à celebração do casamento, além das dívidas, com as ressalvas legais. É uma comunhão quase total de bens. É isso que nos fala o artigo 1668 do Código Civil. O artigo 1668 do Código Civil diz quais os bens são excluídos dessa comunhão. Inciso 1º, os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Inciso 2º, os bens gravados de fideicomício e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Inciso 3º, as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum. Inciso 4º, as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. Inciso 5º, os bens referidos nos incisos 5 a 7 do artigo 1659. Pessoal, agora vamos falar um pouco sobre outro regime, o da participação final nos aquestos. Atualmente, o regime da participação final nos aquestos não é muito utilizado. Quem costuma optar por esse regime são aquelas pessoas que possuem patrimônio considerável, como empresários, artistas e bancários. Segundo as normas desse regime, durante a vigência do casamento, há uma verdadeira separação de bens, e no momento da dissolução, aplica-se um regime parecido com o da comunhão parcial de bens. Porém, a grande diferença é a prova do esforço comum. Ou seja, no caso de dissolução da união, cada cônjuge terá direito à participação naqueles bens que contribuiu para adquirir, devendo então provar o esforço realizado. Gente, a definição do regime da participação final nos aquestos, feito por Flávio Tartucci e José Fernando Simão, é a seguinte, abre aspas, basicamente, durante o casamento há uma separação total de bens e, no caso de dissolução do casamento e da sociedade conjugal, há algo próximo de uma comunhão parcial. Cada cônjuge terá direito a uma participação daqueles bens para os quais colaborou para a aquisição, devendo provar o esforço para tanto. Fecha aspas. Ou seja, a diferença é que na comunhão parcial não precisa provar o esforço comum. Já no regime da participação final nos aquestos, há necessidade de tal prova. O artigo 1674 do Código Civil nos diz o seguinte: sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios, inciso 1º, os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogaram. Pessoal, vamos aqui. O que é subrogar? Aquele que foi comprado no lugar dele. Ou seja, eu tinha um carro de 40 mil reais e troquei por outro de 60. Os 40 mil foram subrogados. Inciso 2º. Os que sobrevieram a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. Pessoal, sucessão é a herança e liberalidade é quando alguém simplesmente dá algo. Inciso 3º. As dívidas relativas a esses bens. E no parágrafo único, temos que, salvo prova em contrário, presumem-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. Pessoal, na próxima aula, estudaremos o regime da separação legal ou obrigatória de bens. Aguardo você.